Bom dia, bênção, a chuva regou a terra e vem mais por aí. Hoje é quarta-feira, 13 de maio, um café, ou melhor, um chimarrão virtual, e à noite um jantar espiritual, alguns presencial, outros quem puder estar aqui, dentro do, não vindo muitos, diminuiu um pouco a capacidade de uso do templo, baixou 5%, mas mesmo assim, cada dia é um novo dia, cada dia novas medidas, e uma coisa interessante, hein? Eu digo, brinco, essas medidas é treinamento. Não quiseram acreditar, né? Muitos não quiseram acreditar. Gostaria que você fosse, pelo menos, minha voz também. Muitos não queriam acreditar quando eu falava do esquerdismo. Não é depois do corona, não. Muitas décadas antes eu já falava. Mas a igreja brincou, a igreja não exercitou a função de seu dever. O dever da igreja é ser luz, é orientar, é influenciar, não é ser influenciada. Pois é. Então, agora nós como igreja vamos termos que redobrar nossa dedicação, nossa fé, a nossa submissão a Deus, a nossa humildade de aceitar um regime comunista, aliás, de aceitarmos, nós como igreja, aceitarmos um treinamento de um regime comunista. Eu rio, tá? Porque o que eu vou fazer? Tá? O que eles podem fazer, esse regime, quero dizer, tirar um pouco da nossa liberdade aqui, mas não destruir a fé. Eles podem até, com ameaças, prender o justo e largar o malandro, como estão fazendo, né? O malandro pode estar na rua. Tá? Foi solto da prisão, a maioria não tem casa, a maioria, os familiares nem querem receber em casa, voltaram para onde? E agora, saíram de lá para quê? Enquanto que recomendo para ficar em casa, e os que tinham lá, que tinham que ficar resguardados, foram colocados em liberdade. Isso é governo do diabo. Governo do diabo se contradiz em seus atos, que transforma em fatos. Meu bom dia a todos. Clique para mais alguém aí. Vamos unir nossa fé e de nossas palavras vamos criar vibrações de governo de Deus. Enquanto a gente não fala, não retruca, não discorda, não mostra a verdade, não mostra o que está por trás, o que prevalece? Quero dizer, se você não liga para ninguém, esses que você pode ligar ou poderia ter ligado, vão continuar ligados em outras coisas. Vão continuar ligados em outras fontes de vibração. Eu, pelo menos, creio, eu, pelo menos, acredito que minhas vibrações tira você de um estado de incredulidade, de um estado de medo, de um estado de insegurança. Eu já falei aqui, não me custa repetir. Muitas vezes chego em alguns lugares, quando estou chegando, não chega perto. Chego até a botar os braços para trás, de medo que a gente vai pegar na mão. Em poucos minutos,
aquelas vibrações são mudadas daquele ambiente e aquelas pessoas até, nós não temos nada, essa história de Covid, isso aí não é o que tentam fazer, e já querem um aperto de mão ou querem um abraço. Pois é, meu querido, minha querida, vamos criar uma rede de uma vibração melhor, pelo menos nesse momento aí, das 9 às 9:30 da manhã. Podemos sim. É uma realidade. Ou influenciamos, ou seremos influenciados. Você quer fazer parte da solução? Você quer mudar o ambiente? Eu falei ainda domingo, citei na minha pregação, Israel, quando estava com tudo para ser bênção e repartir a bênção e usar a bênção que tinha para socorrer o pobre, o órfão, a viúva, o estrangeiro, o necessitado, não, só quis viver para si. A igreja viveu isso também. Aí Deus teve que tirar de Israel, Deus tirou Israel da sua terra e levou lá para a Babilônia. Ali na sua terra, que era a terra da promessa que Deus havia prometido para Abraão, Isaque e Jacó, toda aquela região, estavam lá, uma terra riquíssima, muita riqueza, só que eles tinham que cumprir o social e não quiseram fazer parte do social. E hoje, meu irmão, minha irmã, devemos sim fazer parte do social, sermos sociais, devemos nós levar o que eles não têm. Começa pelo pão. E Deus, quando tirou então o povo lá da terra, levou para a Babilônia, os profetas foram junto, o sistema religioso foi junto. E ainda estavam profetizando que isso ia acabar. Querido, querida, isso não vai acabar. Nós é que temos que aprender a superar. Nós é que temos que aprender a mudar esse espírito. O espírito do mal não vai sair da terra, não. O que vai sair da terra é o salvo. Mas se ele for salvo, o que vai ser tirado da terra não vai ser o mal, não. Nós é que temos que dominar o mal. Esse é o preparo de guerra espiritual que Deus deixou para nós. É a melhor forma de batalha espiritual, é vencer o mal com a prática do bem. Vencer o mundo espiritual com os nossos conceitos de fé, nossas atitudes de fé, com nossa firmeza de fé, com nossa linguagem de fé, porque antes de as coisas se materializarem, elas saem em palavras. A palavra cria no mundo espiritual, e o mundo espiritual oportuniza o ambiente, vibrações e situações para as coisas se materializarem, se construírem. É dessa maneira. Por isso que eu desafio você. Vamos fazer uma corrente de fé e vamos vencer o espírito que está por trás disso tudo. Eu acabei de ouvir um amigo meu decepcionado com as medidas, que ele não está podendo trabalhar, quer trabalhar, há necessidade da prestação daquele serviço. Não, o governo, não, o prefeito, não pode. E aí? E aí, minha gente? Temos que fazer a nossa parte. Eu sei que o diabo não quer que você creia em Deus. O diabo não quer que você seja a solução. O diabo não quer que você prospere. O diabo não quer que você faça parte do propósito para o qual você existe.
Eu existo, você existe, cada um existe para um propósito, para cumprir um desígnio. Mas vamos falar um pouquinho da palavra. Em Isaías 43, que aqui está falando uma situação, uma palavra, Deus dando uma palavra, mas uma palavra diretiva, uma palavra motivadora, uma palavra de fortalecimento para Israel. Mas antes de você que é religioso, o que eu quero com Israel? Israel já passou. Israel é lá em Israel. Sim, nós hoje somos o Israel de Deus. Se você não sabe construir sua herança, eu lhe ensino. Você não é filho de Abraão? Se você é da fé, você é filho de Abraão. E se você é da fé, as promessas feitas a Abraão vêm até nós, porque Jesus as endossou. E Deus, então, quando diz assim, mas agora assim diz o Senhor que te criou, ó Jacó, e te formou, ó Israel. Vamos assim. Mas agora assim diz o Senhor que te criou, ó igreja, e te formou, ó povo da promessa. E o Senhor diz assim, não temas. Não tenha medo, não entre em pane, não te assuste, não te apavores, porque eu sou contigo, eu te remi, tu és meu, tu é remido, tu é comprado, tu é resgatado, tu faz parte do reino de Deus, não do comunismo. Meu irmão, minha irmã, você faz parte da promessa, não das ideologias malignas. O que é para vir sobre você é o governo de Deus, não é o governo de ideologias malignas. Mas você vai aceitar na sua vida o que você crê. Você vai deixar entrar no seu ouvido aquilo que você acredita. Será que você não está ouvindo demais a essa mídia comunista aí? E ouvindo de menos a palavra de Deus? Vamos reverter isso aí. Comece a ouvir mais a palavra e apenas descubra qual é a fonte ou qual é a emissora que pode lhe dar alguma informação para você não ficar atrasado. Cuide com os entretenimentos delas, porque está todos eles contaminados com ideologias malignas. Até desenho animado, às vezes. Para a pessoa ir se familiarizando. Então o Senhor diz, não temas, porque eu te remi, chamei-te pelo teu nome, tu és meu. E olha aqui o que acontece se tu é do Senhor. Olha o que acontece para quem é do Senhor. Quando passares pelas águas, o Senhor diz, eu serei contigo. Quando pelos rios, eles não te submergirão. Quando passares pelo fogo, não te queimarás, nem chama arderá em ti. Por que isso? Porque eu sou o Senhor teu Deus, o Santo de Israel, o teu Salvador. E olha aqui, o Senhor diz, eu dei o Egito por teu resgate. Uma comparação interessante aqui. O Egito não era muito maior que Israel? Era. Por que Deus se agradou? Por que Deus se agradou de Israel e não se agradou do Egito? Sabe como é que as coisas começam a se definir? De Deus começar a fazer as escolhas pelos conceitos de vida, de fé que as pessoas vivem. Porque tem pessoas que, quando se apegam ou que quando cria uma cultura para si, aquela cultura está entranhada, automatizada. Mesmo Israel sendo do Senhor,
e por ter vivido no Egito como escravo, e Deus por ser o dono, ser o Senhor, o remidor de Israel, tirou todos de lá como prova que todos pertenciam a ele. Mas, ao levar pela caminhada no deserto de volta à terra prometida, só chegou lá daqueles 600 mil homens, só 2. 598.998 homens 599.998 homens pereceram no deserto. Por quê? Mesmo sendo povo de Deus, não quis mudar a cultura. Meu irmão, minha irmã, você que é membro do MBCV, que está me assistindo, eu lhes pergunto, você tem aceitado como palavra de Deus o que eu tenho falado? Ou continua numa cultura religiosa que traz como herança da sua casa ou da igreja da onde você se converteu? Como está a sua cultura de fé? Você tem me ouvido, mas você tem bebido em outras fontes. Sim. O que você leva mais a sério? O que eu falo ou o que o sistema religioso aí fala? Você é livre. Todos nós somos livres. Faça a prova. Faça a prova. Faça a prova. A primeira prova que eu te dou, eu não precisava estar aqui. Eu não estou aqui por dinheiro. Eu não estou aqui em busca de poder, de aparecer, de oportunidade. Não, eu não sofro de estrelismo, não. Não. Eu estou aqui porque sou chamado. Eu não preciso. Eu não vivo disso. Eu vivo para isso. Para o chamado. Eu não vivo do chamado. Eu vivo para o chamado. Eu não falo o que eu gostaria ou o que eu quero. Eu não falo para agradar. Se eu quisesse lhe agradar, acho que eu não sei trabalhar. Eu fui comerciante. Eu sabia como agradar um cliente para conseguir vender o que eu queria. Eu aprendi, mas eu não faço isso com as coisas de Deus. Aquele tempo eu fazia porque eu vendia produto. Hoje eu procuro mostrar a verdade. Porque se a verdade que eu lhe mostro, que eu prego para você, não muda e não tem poder para mudar o mundo espiritual sobre você, eu também paro de fazer o que fui chamado. Se a palavra que eu prego não criar vibrações de construções de verdade e de paz interior, eu tenho testemunhos. Só que o religioso já ouve, assiste por assistir, tá tomando seu chimarrão, como eu também disse que vou tomar e acabo não tomando, né? Mas eu gostaria que você repensasse mais e não ficasse só para você. Eu até brinquei esses dias. Se você está gostando, transmita e convide alguém que você gosta. Se você não está gostando, transmita para quem você não gosta. Vamos ser coerentes. Tá? Porque aquilo que você gosta, qual é o seu desejo, qual é que é a intenção, qual é que é lá no seu íntimo. Eu gostaria de compartilhar com essa pessoa que eu amo, que eu gosto, que eu admiro. Pessoa que a gente preza. E quando a gente se dá mal, tá? Por exemplo, até não me lembro o nome do boneco aí, que há poucos dias aí. Então, era um cara da mídia, um cara, não sei se é um artista, o que era lá, o pintor, sei lá, que ele desejou Covid para o presidente da República. Que os bolsonaristas que morressem de Covid. O que aconteceu? Ele morreu. Se eu pudesse, eu nem pensei em falar nisso, até daria o nome. Eu sei que é Santana, parece que é. Uma verdade. E aí? Então, ele desejou um mal, tá? Um mal
para os outros, mas caiu sobre ele, né? Você que não gosta de mim, então deseje para os outros, me deseje para os outros, tá? Para os outros me conhecer, para os outros me ouvirem, porque a fé não é de todos também, tá bom? E cada ser humano se dá o direito de ouvir a quem ele quiser. Eu respeito a sua ideia, não sei por que estou falando isso, mas tudo bem. Tá? O Senhor diz aqui, olha, tu tem dono, querido, querida. Não pense que você é dono do seu nariz. Você pensa que é. Se o Covid entrar na sua corrente sanguínea, meu Senhor, aí você vai ver, vai querer respirar, não vai poder, viu? Porque nem o ar é teu. Nós somos do Senhor. E quanto melhormos atendermos o propósito do Senhor, melhor a gente se sobressai diante dos desafios da vida. Quanto mais humilde se é para com alguém que está acima, quanto mais disposição se tem para cumprir um chamado que para o qual fomos criados, melhor resultado teremos. Então vamos olhar para cima, vamos olhar para a palavra, vamos nos apegar em Deus, porque pertencemos a Ele. E o Senhor diz no verso 3 do capítulo 43 de Isaías, diz assim, porque eu sou o Senhor teu Deus, o Santo de Israel, o cabeça da igreja, o teu Salvador. Eu dei o Egito por teu resgate. Eu até penso, será que Deus não tinha um cara melhor que eu? Um cara mais agradável ou de mais capacidade que eu para justamente botar a fazer o que eu estou fazendo? Mas eu não posso renegar. Ele trocou outros por mim. Ele abriu mão de outros por mim. O Senhor abriu mão de outros por você. Para você fazer algo. Mas eu pergunto, e você sabe, e quem está me ouvindo sabe, a que foi chamado a ser e a fazer? A que você foi chamado a ser e a fazer? Você está cumprindo? Não esqueça, o Senhor abriu mão de outros, o Senhor abriu mão de outras para preferir você. E você está correspondendo? Vamos pensar nisso. Por Israel, ele abriu mão do Egito, da Etiópia, de Sebá e preferiu Israel. Visto que Israel foi precioso, Deus abriu mão de muitos que poderiam estar no seu lugar. Mas preferiu você para o desempenho, para, através de você, na sua família, influenciar e não ser influenciado. Ser um modelo positivo e não modelo negativo. Ser um referencial de bênção. Que alguém indique, que alguém fale da sua fé. Eu até já testemunhei isso. O meu pai, ele não morreu salvo. Mas quando ele tinha os momentos de bom senso, porque ele, na maior parte das vezes, ele era muito possuído pelo inimigo. Então, quando era possuído pelo inimigo, não dava para dar peso ao que ele falava ou à forma que ele atacava. Mas quando ele estava em sã consciência, ele mesmo dizia quem era o Neuci antes de se converter e o que ele está sendo agora. Isso, olha, já posso dizer, 50 anos atrás. Antes de eu me converter, eu era muito mal. Mas depois que me converti, tudo começou a mudar. Que quando ele estava são,
de sã consciência, ele sabia ver a diferença e falava e testemunhava até para os outros. Deus abriu mão de outros por mim. Deus abriu mão de outros por você. Deus abriu mão do Egito, uma potência, porque viu que Israel poderia dar melhor resultado. Pois é, Deus abriu mão de muitos, porque viu que você pode dar melhores resultados. Mesmo que Israel em muitas situações o decepcionou. Mas Deus continuou acreditando, Deus continuou oportunizando. E Deus continua abençoando. Que inclusive essa promessa divina é tão linda, tão forte e tem um valor eterno, podemos dizer. Que quem abençoa Israel é abençoado. Quem abençoa a igreja é abençoado. Quem abençoa o próximo é abençoado. Se você quer ser abençoado, veja o que você faz com a semente da capacidade de ser bênção. Se você está semeando, está desenvolvendo essa cultura ou não. Então, as horas passam. Eu quero me autodisciplinar para falar menos, porque eu sei que meia hora nem todos têm. Ainda mais que eu cobro que vá trabalhar, né? Deus abençoe. Até a noite para quem estiver aqui. E à noite, se não vier aqui, me assista que eu estarei na tela falando. E eu vou lhe dizer, o mundo espiritual é criado e é alimentado por palavras. Nossas palavras são inspiradas pelo que entra pelo ouvido. Se você ouve mais a Globo, você transmite medo para os outros. Mas se você me ouve mais, você transmite fé para os outros. Deus abençoe.